na igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu trouxe uma baguncinha aqui para nós brincar. Aleluia, Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra em breve, eu espero. E fui chamada hoje e eu gosto sempre de cumprir, porque se Deus me chamou é porque Ele tem algo para fazer através de nós. Jesus. Amém. E as minhas palavras são sempre bem simples, porque eu sempre, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, eu sempre tento linkar com os nossos dias, com as coisas que nós vivemos. E nós vamos hoje falar sobre a incerteza do amanhã. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 4, do 13 ao 17, nós vamos ler hoje. Aleluia. E essa incerteza que nós temos no amanhã, por mais que a gente faça planos, por mais que a gente tente saber o que a gente vai fazer, a gente nunca tem certeza do que vai acontecer amanhã, né? É verdade. Aleluia. Então a palavra de Deus ali em Tiago 4 nos diz assim, do 13 em diante: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. É verdade. Deus. E assim a gente pode ver que nunca a gente vai saber o que vai acontecer amanhã. A gente faz os planos, mas a última palavra sempre vem de Deus. E como nós planejamos, nós queremos fazer alguma coisa, mas a gente não sabe se é aquilo que Deus quer para nós. Então, o que nós faremos, aonde iremos, quais são os planos do amanhã? Agora está se acabando o nosso ano e a gente começa a pensar no que está por vir, o que acontecerá no novo ano. E nós fazemos planos onde nós vamos passear, onde nós vamos para as férias, o que nós precisamos comprar, vamos economizar para poder esse ano novo comprar aquilo que a gente não pôde no ano passado. E eu vou emagrecer, um exemplo. A gente vai protelando, a gente fala, tal dia eu vou fazer, aquele dia eu vou fazer, ano que vem eu vou emagrecer, mas a gente nunca faz, a gente vai indo e a gente não toma uma atitude. E esse ano eu decidi. Agora, a gente sempre tenta, a gente vai lá, faz um dia, faz dois, volta os hábitos e engorda de novo. Então, eu comecei a me reeducar, porque não basta a gente fazer uma dieta, porque a gente não muda os hábitos da gente, então a gente vai lá e engorda de novo. Comecei a reeducar, um mês e pouco, já perdi quase 4 quilos. Amém. E é uma decisão que a gente tem que tomar, em cada plano que a gente faz, em cada coisa a gente tem que dar o pontapé inicial. No dia que eu decidi, eu falei, é hoje que eu vou começar e pronto. Eu comecei e se a gente não começa, e se a gente não mantém, a gente não vai pra frente em qualquer coisa que a gente for fazer na vida. É verdade. Tudo a gente precisa fazer. Se não fizer, não sai do lugar. E também, assim, chegando no fim do ano, a gente começa a pensar. O que eu pensei lá no fim do ano passado que eu queria fazer nesse ano, né? Lá no finalzinho de 2023, 2024, eu vou fazer tal coisa. Vou fazer, vou acontecer. Agora chega esse ano aqui, chegou no final. Será que a gente fez aquilo que a gente queria fazer? As benditas promessas de ano novo, né? A gente não faz muitas das coisas que a gente fala que ia fazer. E se a gente não realizou aquilo que a gente queria, se realizou, glória a Deus. Graças a Deus pelo que a gente conseguiu. Mas se não realizou, o que a gente pode fazer agora? Não se culpe porque você não fez aquilo que você falou que ia fazer. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas, às vezes até por coisas que a gente viveu, um meio que o nosso inconsciente
atrapalha da gente conseguir terminar algumas coisas. Então não se culpe, mas você tem um novo ano agora para começar. Você tem mais uma chance. Se você tentou e não conseguiu, amém, tenta de novo. Amém. Se você não tentou, comece a tentar agora. Porque o passo mais próximo de você chegar ao sucesso, ao findar daquelas coisas que você quer fazer, é o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar lá no último que vai te levar onde você quer. E então, tente novamente. Não deixe de sonhar. E sonhe os sonhos de Deus. Porque muitas vezes a gente sonha, a gente quer fazer, mas a gente não para pensar se os sonhos que a gente tem são os sonhos de Deus para nós. Nós devemos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Porque nós podemos sonhar, nós podemos querer fazer 1000 coisas, mas se Deus não sonhar esses sonhos, ou se nós não sonharmos os sonhos de Deus, por mais que a gente sonhe, eles não vão nunca acontecer. E então aqui eu trouxe hoje uma caixinha para representar a caixinha dos nossos sonhos. A gente tem tantas caixinhas dentro de nós, são tantas coisas, e a caixinha dos nossos sonhos, como ela está? A gente vai colocando ali tantos sonhos e não realiza. Alguns deles vão ficando esquecidos, vão ficando parados, e a gente às vezes nem sabe. Às vezes passa anos e você nem lembra uma coisa que às vezes você queria tanto, você nunca foi atrás e está lá escondidinho, lá dentro daquela caixinha. E eu trouxe aqui essa caixinha, e eu vou passar essa caixinha e essas canetas para vocês. Cada um vai pegando um papelzinho e uma canetinha. Se faltar, vocês revezam. Mas eu acho que não vai faltar. E aqui nesses papeizinhos, vocês vão escrever um sonho de vocês. Algo que vocês queiram realizar. E guardem para vocês. Não precisa mostrar, não precisa falar, mas guardem para vocês. Escrever os nossos sonhos para que a gente não esqueça deles. Esse é um papelzinho bem pequenininho para você escrever talvez alguma coisa que é importante para ti. Mas em casa, quando você tiver um tempo, faça uma lista de vontades, de sonhos, coisas que você quer realizar. Talvez para o próximo ano, talvez daqui 5 anos, 10 anos, a gente precisa enxergar os nossos sonhos além. A gente precisa ter uma visão de futuro. Se você não enxerga o teu futuro, por mais que você não saiba como vai ser, mas você pode pelo menos imaginar. Se você não imagina nada no seu futuro, você precisa buscar ajuda, porque todos nós precisamos ter algo para almejar, porque senão a nossa vida fica sem graça. Se nós não sonharmos, a nossa vida vai ficando triste. Nós precisamos ter sonhos. E lá em Jeremias 29, do 11 ao 13, Deus diz que Ele tem sonhos, Ele tem planos para nós. E diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém. Será que os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus? Se Deus pensa em nós, se Deus, tão precioso, tão grande, maravilhoso, Ele tem tempo para pensar em nós, tão pequenininhos, tão fraquinhos, que nós não valemos nada se nós formos parar para pensar. E tão grande foi o sacrifício que Ele fez por nós, e tão grandes são os pensamentos que Ele tem sobre nós. Então que Ele diz que se nós invocarmos, se nós orarmos com o nosso coração, Ele vai nos responder. Ele vai nos mostrar os sonhos que Ele tem para nós. Sonhos que a gente diz, né, figurado, porque Deus não sonha, Deus faz. Deus é poderoso, Ele não imagina, Ele vai lá e Ele cumpre. E então,
nós devemos alinhar esses sonhos, os nossos sonhos, alinhar juntinho com os de Deus, orar para que Ele nos mostre qual é a vontade dEle. Aleluia. Mostrar para Ele que nós podemos nos alinhar com Ele, se nós quisermos, se nós buscarmos, Ele vai falar conosco, Ele vai nos mostrar o que Ele quer para nós, né? E muitas vezes nós atrasamos esses sonhos de Deus na nossa vida por medo. Muitas vezes nós recebemos algumas palavras de alguém e a gente fica com medo, ou até mesmo as coisas que a gente quer fazer, a gente deseja, a gente planeja, a gente quer mudar, quer fazer, para fazer às vezes algo mirabolante e a gente tem medo, então a gente nem começa, porque provavelmente vai dar errado. Mas se a gente não tentar, a gente não vai saber. E a gente precisa estar sensível à voz de Deus, estar sensível ao Espírito Santo, para que a gente possa saber quando Ele fala com nós, para que quando Ele dá uma direção, a gente possa obedecer, que o nosso coração seja um coração obediente. E a gente, muitas vezes por medo, a gente não faz as coisas. Eu queria fazer algo em relação ao meu pet shop, mudar, fechar, não sei, né? Fiquei naquela, orando e buscando. Resolvi então trazer para minha casa, fechá-la onde eu tenho. E mesmo assim a gente fica com o coração apertado, porque sabe que vai mudar, vai diminuir o aluguel, vai mudar as coisas, mas a gente mesmo assim tem medo do que vai acontecer, porque alguma coisa vai mudar. Quando a gente se coloca na brecha para mudar alguma coisa vai acontecer. E então veio o moço me atender para vender os enfeites e ele falou: eu vou te dar uma palavra. Isso que você fez foi muito bom. Você está recuando para andar 10 passos na direção daquilo que tem para a tua vida neste momento. E para dar uma qualidade de vida melhor para a tua família. E vai ser melhor para vocês estar aqui. E eu creio que veio de Deus que ele falou. Ele também congrega na nossa assembleia, só que lá em Sapiranga. E eu creio que veio de Deus, porque eu estava orando por uma resposta, por uma direção. E muitas vezes a gente tem medo de fazer as coisas. Então a gente atrasa, e atrasa muito, às vezes, os planos que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer fazer. A gente precisa se capacitar pelo que Ele quer, mas a gente também precisa dar os passos em direção àquilo que Ele quer. Né? E isso, nessa palavra que a gente recebe, também nos causa medo. E nós não somos fortes, nós somos fracos, nós somos humanos. É verdade. E nós podemos nos arrepender do nosso medo, da nossa fraqueza, da nossa meninice às vezes. Nós podemos nos arrepender, tomar atitudes. Nós podemos pedir auxílio do Espírito Santo para que a gente possa seguir aquilo que Deus tem para nós, para que a gente possa entender o que Ele quer. Porque na Bíblia nos diz que quando nós pedimos ao Espírito Santo, Ele vai nos fazer lembrar. Então Ele nos auxilia, Ele nos ensina muitas coisas. E às vezes eu oro, né? Senhor, me dá um coração puro, me dá um coração que agrade o seu, que alegre o seu, porque a gente não sabe agradar a Deus. A gente faz tantas coisas, às vezes a gente acha que sabe alguma coisa e o nosso coração, ele não é bom. Nós não somos bons. Então eu peço para que Deus me dê um coração que agrade dele, que Ele me ensine a agradar Ele, para que eu possa talvez alcançar um pouquinho de graça aos olhos dele, para que Ele se alegre comigo. Eu oro por isso, eu peço para que Ele me ensine a amá-lo, a ser fiel cada dia mais, porque a gente não é fiel quanto deveria ser. A gente não ama quanto a gente deveria amar. Nem perto do que Ele nos amou a gente ama. E eu peço para Ele me ensinar a sonhar os sonhos dele, para Ele alinhar o meu coração com o dele, alinhar os meus sonhos, os meus pensamentos com os dele, para que eu não venha caminhar fora dos caminhos que Ele desejou para mim. E nós somos filhas do Rei, mas nós não podemos ser aquela filha mimada, que quer tudo pra gente, quer tudo do nosso jeito e não do jeito dele. Porque os filhos mimados, eles são assim. Nós podemos dizer que nós somos mimados porque Deus faz tantas coisas por nós,
mas não mimados do jeito que queremos, tudo do nosso jeito, e para ontem, agora, do nosso jeitinho, só pra gente. A gente tem que repartir as nossas bênçãos, né? E nós devemos ser filhas sensatas, que agradam ao Pai, que querem o que Ele quer, que sonham o que Ele sonha, para que o coração dele se alegre conosco. E agora, esse papelzinho que vocês escreveram, quando vocês forem para casa, guardem ele em algum lugar, talvez que vocês possam recordar, ou junto com ele façam a lista dos sonhos, dos desejos de vocês, dos planos que vocês têm ainda por realizar, das pessoas que vocês precisam se aliançar, chegar perto delas para que as coisas de Deus aconteçam na vida de vocês. E coloquem na presença do Senhor. Orem a Ele, vejam se aquilo que vocês escreveram, se aquilo que vocês sonham, desejo, está nos caminhos de Deus, se está na vontade de Deus, se o teu sonho combina com o sonho dele. Peça para Ele te revelar se o teu sonho e o sonho dele é o mesmo. Porque se for, ele vai acontecer. Não importa o que aconteça, se o sonho que você sonha é o mesmo sonho que Deus sonhou, ele vai acontecer. Não importa. Pode passar luta, pode passar vento, tempestade, pode cair a casa, mas vai acontecer. Por mais sofrimento, por mais coisas que a gente passe, às vezes são coisas para nos quebrar, para nos despedaçar. Mas é ali que Deus nos faz mais forte, mais resiliente, para conseguir aguentar o que Ele planeja para nós. Porque se às vezes Ele colocar a gente do jeito que a gente está, talvez a gente vai cair, talvez a gente não vai aguentar segurar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Talvez a gente vai precisar ser quebrado, espedaçado e remodelado para conseguir segurar aquilo que Deus tem para entregar nas nossas mãos. E não vamos deixar mais um ano passar sem que a gente busque, sem que a gente corra atrás daquilo que Deus planejou para nós. Vamos tentar nos alinhar com a vontade dele para que a gente consiga buscar. Porque nós podemos querer fazer acontecer, mas quem faz é Deus. E mesmo que é Ele quem realiza, Ele realiza todas as coisas que Ele quer. Mas se nós não colocarmos o pé para começar a caminhar, Ele não vai colocar o chão. Para que Ele vai colocar o chão na tua frente se você não vai passar por ele? Ele não precisa construir caminhos novos onde ninguém vai passar. Então, se você está esperando uma resposta, se você está esperando um caminho novo para ser trilhado, que Deus planejou para a tua vida, coloca o pé, porque Deus coloca o chão. Se Ele respondeu, se Ele falou, Deus vai colocar o chão. Não importa o que vai acontecer, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é filho de homem para que minta, e nem para que se arrependa. O que Ele falou vai acontecer. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Que os seus sonhos sejam realizados. Que Deus possa concluir a obra dele na vida de vocês. E que nós possamos sempre sonhar os mesmos sonhos de Deus, porque esses são perfeitos, esses são bons, são agradáveis, e é esses que Ele vai realizar. Então, para que nós não nos frustremos, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Era isso. Muito obrigada. Com essas palavras, em nome de Jesus.